Sejam bem-vindos ao Magos CX. Hoje quem vai contar um pouquinho sobre as mágicas que fez no nosso setor é a Juliane Lopes. Ela é diretora de CX e CS do Brasil na Gympass, praticante de Pilates e de meditação bíblica. Eu quero entender o que é isso. Juliane, muito obrigado por ter aceito o convite. Valeu. Para a gente começar, conta um minutinho só a sua trajetória, não precisa detalhar, depois eu entro mais nos pontos ali, só para o pessoal saber quem é você. Legal. Oi, gente. Prazer aqui estar no Magos de CX hoje. Minha trajetória profissional foi um pouco diferente. Eu comecei como programadora, atuei na área de programação por mais ou menos 10 anos. E depois eu vi aí que tinha uma pegada importante, necessária em atuação de CX. E eu vi que tecnologia podia ser explorada de uma forma diferente para a experiência do cliente. E acabei transitando para a área de CX. E aí eu tô há quase 10 anos também agora na área de CS e CX. Então, quem escuta assim acha que você tem 57 anos, né? Pô, a pessoa trabalhou 20 anos quase. Legal, legal. Ô Ju, me tira uma dúvida. Eu entrevistei uma outra pessoa aqui, o Zapata, e ele falou, eu era técnico, entrei como técnico, odiava cliente no sentido não que ele tinha ódio do cliente, mas é aquela coisa do técnico, né? Cara, eu gosto de receber demanda, fazer meu código e entregar. Eu não quero muito saber o que é a necessidade da pessoa, nem nada disso. Era um pouco assim para você no começo? Não. Para mim já era o oposto. A minha grande dor era só receber o que fazer e muitas das vezes ouvir do cliente que a necessidade era outra. E eu tinha que codar algo diferente do que era a necessidade do cliente. Então, a minha dor era, puxa, eu sei meio que traduzir essa necessidade para algo de fato mais eficiente e melhor no produto. E aí, quando você era programadora back-end, Java. Caramba. Javeira na veia, Uhum. e eu era ainda especialista em banco de dados, Tá muito bom, tá especialista. bom. Ou seja, era aquela pessoa que era literalmente, faça o que eu estou pedindo. E aí eu falei, gente, eu acho que não tô no lugar certo, porque eu não sou do tipo de Sempre te pessoa... incomodou, é isso? Sempre, eu não sou do... Assim, né? É que a minha personalidade, ela é mais propositiva do que Reativo. reativa. E aí eu comecei a ter aí um mix de emoções e falei, não, vou precisar mudar de carreira. E claro que mudar de carreira técnica, né? Na época eu já liderei até time de desenvolvimento de software. Não é muito fácil, né? Porque é uma carreira que paga muito bem, mas entre você tá com o seu propósito alinhado, né, com o que você ama, eu acabei optando por sair e hoje eu vejo que foi uma boa escolha, né? Eu tô muito mais feliz no meu trabalho. Como desenvolvedor, então você virou líder e você chegou a virar arquiteta, porque tem um pouco dessa Já fui pegada. arquiteta de Tá. software Então você também. foi tudo isso. Já fui. Qual que foi o momento da virada? Olha, eu costumo dizer que depois a minha experiência como arquiteta, eu percebi que eu precisava... Porque o arquiteto, ele acaba podendo arquitetar melhor, né? Então, eu consegui entender mais a dor do cliente. Só que, pelo menos no meu contexto, o arquiteto, ele tinha... Eu recebia muitas demandas de banco, eu trabalhava naquela época... Eu trabalhei muito em fintech, Tá bom. na parte, né, na área técnica de tecnologia... Por exemplo, do PagSeguro, onde eu mais fiz carreira. E depois eu fui para a Ambima, que é, né, associação. Isso. E lá você recebe muitas demandas já de autorregulação. Então, são leis, são normas, e dificilmente você escuta o cliente. Então, ali eu falei, gente, por mais que eu sou arquiteta aqui, eu tô mais implantando coisas que são regras do que resolvendo dores. E aí, isso que fez eu falar, não... E se eu usar esse know-how que eu tenho de tecnologia e essa vontade que eu tenho de entender a dor do cliente, de uma forma né, que correlacionadas, elas possam gerar mais valor, né? A sinergia gera, né, como se fosse 1 mais 1 em vez de ser 2, vai ser 3, Sim, aí sim. juntando essas duas partes. E foi aí que eu tive a oportunidade de ir para TOTUS, numa área de Business Development. E a ideia era justamente, eles tinham acabado de comprar uma startup, e eles falaram, Ju, o nosso desafio é rampar essa startup. Me ajuda a montar um modelo de negócio onde ela seja o core e a gente cria como se fosse uma App Store. Stores, né, plug and plays que possam se conectar a essa tecnologia e a gente venda como se fosse, né, um marketplace. Então, meu desafio lá foi avaliar várias startups internacionais. Eu ficava muito olhando o quadrante do Gartner e me conectando com pessoas, né, com empresas que faziam sentido. E eu fazia POV, Proof of Value e Proof of Concept. Então, eu olhava tecnologicamente se fazia sentido a integração e se, em termos monetários, a gente teria ROI para a empresa. Então, eu fiquei nessa atuação 1 ano e meio. Foi aí que eu falei, resolvo dores, né? Porque a gente, né, tinha que entender o meu produto. Desculpa, ali Imagina. você era mais produto do que BizDev.
É verdade, assim, a vaga era BizDev, Tá mas bom. a execução, o escopo, de fato, era produto. Porque eu era produteira no final, né? Só que não era um produteira, vamos pensar assim... Não era conceber o produto, mas assim, o que que eu vou agregar aqui para criar esse ecossistema para poder vender? Mas era até no nível de feature, então eu tinha que entender qual feature daquele produto eu queria integrar, como eu iria traduzir isso para cá. Então eu fazia mesmo essa tradução, quase que como um PM Tá bom, mesmo, tá bom. entre os times aí. Ao todo, a gente trouxe mais de 8 produtos novos, plug and plays aí ao longo dessa... Para fazer esse ecossistema rodar. E foi super bacana, assim, foi muito legal. E a vaga é uma vaga bem específica, porque é alguém que precisa saber de tecnologia e tem que ter essa pegada que você tinha. Então, é uma vaga quase feita para você. Exato, eu gosto muito de inovação. Então, Tá. pra mim, assim, pegar coisas que não existem, dar uma dor e falar, resolve diferente. Tá. E, assim, eu gosto muito também de usar, eu brinco muito que, assim, nada você cria, tudo se copia. Eu realmente acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, dá pra copiar de forma diferente com a sua marca. Sim. Então, pra mim, ali foi nossa, trouxe pra mim o olhar de que, cara, inovação é algo que eu gosto e resolver dores eu gosto. E aí foi aí que eu tive a oportunidade de liderar um time de desenvolvimento. Eu criei um produto do zero, que aí não tinha nem nada a ver com aquele. Tá. E eu falei, gente, foi tipo eu um estagiário, a gente criou um produto, foi super legal, virou até BU agora lá na TOTS. Pô, que legal. E aí eu falei, no total, eu acho que eu criei 3 ou 4 produtos end-to-end lá na TOTS, assim. Além desse marketplace que você fez com 8 produtos, você criou mais 3 ou 4 produtos. Tá? Exatamente, que depois virou verticais e fatura milhões. Pô. Então foi muito legal, porque esse é a minha raiz, assim. E aí meus professores, até na USP, eu estudei na USP, muitos professores falaram, Ju, você trouxe uma ideia, vamos investir. Aí eu sempre ficava, putz, eu trabalho. Aí quando virou, uma das ideias que eu fiz na USP foi, você conhece o Corner Shop? Sim. Era igualzinho o Corner Shop, a gente lançou um ano antes. Caramba. E o professor falou, vamos levar pra, né, porque resolve dores. Acho que o meu cerne, eu até brinco que eu sou muito problem solving. Me traz uma dor, eu acho que eu tenho uma facilidade de interpretar aquela dor e trazer a empatia na resolução. Então, geralmente, um calor humano ali, sabe? Acho que esse é o meu maior diferencial, se for ver assim, profissionalmente falando, né? E aí, numa mudança dessa de carreira, a hora que você aceitou essa vaga, a sua... Como é que eu posso dizer? Você estava tão de saco cheio do mundo de dev que você não teve nem que pensar e falar, vou, e azar, ou teve aquele medo? Porque eu entrevistei a Ellen Frota, que era advogada, e o dia que ela fez a transição dela, porque como advogada ela começou a receber um monte de processo que não tinha o que ela fazer. Ela ficava, puta, cara, por que você não resolve na ponta? Aí o presidente da empresa falou, tá bom, então você vai resolver também. Ela falou, mas eu não vou largar, eu não posso, eu sou advogada, eu tenho OAB. Tem um apego ali na coisa. Depois ela assumiu as 2 áreas, depois ela virou pro sexo e hoje é super bem sucedida. Mas você teve isso ou você tava tão de saco cheio que falou, azar, eu vou nisso aí? Como é que foi esse pra você? Não, é bem legal essa pergunta, porque uma das profissionais que eu trabalhei e admiro muito da TOTS fez essa transição. Ela era advogada e depois virou head de ouvidoria e toda a parte de inadimplência. Então, muito interessante. São carreiras... Mas existe um medo, talvez por você não ser... A profissão, quanto mais regulamentada você tem uma OAB, você tem um peso ali que demorou pra tirar. Talvez largar aquele ativo deve dar mais dor do que talvez não largar um ativo que você não sei. Você sentiu isso? Como é que... Acho que no meu caso, o medo foi mais... Eu estudei... Desde os 13 anos eu estudo TI. Tá bom. Estudo formalmente. Então, eu estudei na Federal 4 anos. Depois eu passei na USP, só TI. Tá. Me especializei em IA lá. Eu cuidava de redes de neurociência, eu gostava muito dessa parte de IA. E aí eu falei, putz, eu vou sair da área científica, acadêmica. Esse foi meu maior medo. Eu não vou mais ser especialista naquilo, sabe? Ou seja, existe uma mistura entre o que você conhece, sua carreira, e quem você é. É quase que uma coisa só, mas pera, eu sou essa pessoa. Como é que eu não vou ser mais essa? Ali você se sente confortável, ali você domina. Eu acho que deve ter esse medo, assim, né? De você falar, não, pera, se eu não sou essa pessoa aqui, quem sou eu, né? Eu tirei um pedaço de mim. Então... Foi meio que esse mix, mas eu falei assim, olha, no final, eu gosto de ir na linha de liderança especialista. Tá bom. Então, mais generalista ao mesmo tempo. Tá. Então, eu gosto de, pelo menos, conhecer um pouco de tudo, mas algumas áreas que são core, ser muito especialistas. Então, eu falei, eu acho que para o futuro, a especialidade de tecnologia vai ser muito importante, seja em qual área for. E eu também não pretendo ser para sempre desenvolvedora. Eu já tinha desde a minha infância, um ar de liderar, sempre fui as líderes dos grupos. Então, eu falei, eu sinto que eu sou chamada para construir algo. Então...
essa especialidade vai me trazer essa bagagem que eu preciso pra não ser enganada. Eu tinha muito receio de, sei lá, vou ser um CEO e vou ser enganada pelo cara de Meu TI. time vai falar Não é que... o que eu quero. Tá. Então, eu sentia que eu já tinha essa bagagem, mas ao mesmo tempo eu falei, vou experimentar algo novo. Eu ainda era, acho que eu não tinha nem 20 anos na época. Eu falei, era muito nova. Eu falei, bom, não, eu já devia ter uns 22. Eu falei, dá Tá. pra eu fazer essa transição. Ainda eu sou nova, não vai dar Qualquer problema. coisa eu dou rollback, Tá. entendeu? E no final deu muito certo. E foi, né? Mas poderia ter dado errado também. E você não teve que, nesse caso, como era uma vaga que encaixava, você fez uma transição, vamos dizer, suave, né? Você misturou os dois aqui, depois você migrou. Como você fez essa transição suave? Porque eu vejo muita gente que quer mudar de carreira de forma radical e tem que dar um downgrade no salário. Porque uma coisa é que você é um dev sênior que ganha super bem. Agora, um CX júnior, que você não é uma super CX, se quiser mudar do dia pra noite, você vai ter que dar um downgrade no pagamento. Você não teve esse... Eu tive. Ah, você também teve? Eu tive. Você topou pagar o preço. Até porque na Ambima, associações geralmente têm, além de um bom salário, bons bônus. Tá. Então, os bônus lá eram incríveis, assim. Na época, eu ficava até abismada com o valor que eu ganhava. Mas foi um trade-off que eu tive que conversar muito com meu marido, né? Eu falei, olha, é uma questão mais familiar até. E aí, a gente decidiu juntos que tudo bem, né? Como eu falei, era um contexto familiar recente ainda. Eu falei, bom, tudo bem. Foi assim... Não foi lateral, foi inferior mesmo. Tá, legal. Mas na sequência, na TOTS, foi até engraçado. Acho que em 2 anos eu recebi 3 ou 4 promoções, assim. E aí eu já consegui receber a mais, né? Bem a mais do que eu recebia. Ou seja, rapidamente Então, vale porque você tá super engajada e feliz com aquilo. Não, com certeza, acho que compensa. Só para as pessoas entenderem que não é uma decisão simples. Não é. E muita gente, eu tava falando ontem com... Eu gosto de mentorar algumas pessoas, e eu tava falando ontem com uma pessoa que tava passando justamente por essa situação. Tem uma vaga ótima, mas eu vou ter que lateralmente. E aí eu falei, mas muitas das vezes você vai ter que dar um downgrade, porque a área que ele tava pagava mais, só que não dava visibilidade nenhuma pro trabalho dele. Tá. Ele poderia uma que ia dar muito mais visibilidade. E aí eu contei a minha história, e foi, acho que ajudou ele a tomar essa decisão, assim. Tem um ponto que eu também sempre discuto quando eu vou falar de carreira com as pessoas. Eu falo assim, ó, se você vai numa empresa, vamos simplificar, uma software house, o produto final é software, a gente vende software. Então, você tá no time da ponta, você tá no time da receita. Você é bem visto, o seu trabalho vai aparecer muito. Eu vou trabalhar como desenvolvedor numa empresa de alimentos. Cara, quem tá na ponta é vendas, é marketing, é produto ali. Você é back-office. Ali você não vai se desenvolver, você não vai aparecer. Então, vá para uma empresa e vê a mesma cadeira em 2 empresas diferentes, uma é super valorizada, porque é onde tem a entrega, e a outra é back-office. Então, vá para uma empresa onde você faz parte do delivery e a parte do produto final, porque ali você vai ser valorizado, tem chance de crescer. Sei lá, meu ponto de vista. Né? Eu acho que, Márcia, pegou um ponto muito importante, que é a leitura do business. Você não tem que ler o business só para... Né, quando você é profissional já sentado na cadeira, você tem que ler o business para sua carreira, para sua profissão. Então, em qual business? Eu faço essa dinâmica com o meu time a cada 2 meses. Legal. Então, a gente faz uma visão de onde ele quer estar daqui 5 anos e daqui 10 anos. E aí, como eu ajudo ele a projetar, seja dentro ou fora, né? Cursos, mentores, né? Eu gosto relacionamento. Muito, exato. Eu gosto muito de aprendizagem por experiências. Então, Tá bom. job rotations, que seriam importantes ele ter atuado antes de ir para aquela cadeira. E aí, uma das coisas que eu mais vejo é que as pessoas não têm leitura de business. Então, eu quero ser CEO. CEO do quê? CEO de uma tech, fim. Mas você nunca estudou TI, de uma tech. Mas você nunca estudou TI. Então, assim... Sim, a pessoa... Vai ser difícil, porque você não vai ter... Tudo bem, você pode ter braços direitos, mas é muito importante, pelo menos, você ter uma pegada, então, numa área de TI. Você pretende projetar sua carreira para TI? Não, nunca pensei nisso. Então, assim... não tá conversando a coisa. Exato. Então, muito bom esse seu push aí. Ju, tem uma coisa que eu acredito muito, que é autoconhecimento. Assim, ó, é muito fácil olhar você apaixonado aqui contando sobre o que você faz hoje. cliente, você vai falar um pouco mais, mas é fácil se encantar com pessoas que são animadas quando falam alguma coisa, mas às vezes não tem nada a ver comigo. E é muito... Então, quando você se conhece, você olha para o que o outro tá contando e fala assim, cara, animal que a Ju gosta disso, tem nada a ver comigo, tá tudo bem. Eu acho que se conhecer, fazer um exercício de, o que eu gosto? Eu sou mais de inovação ou sou mais de melhorar aquilo que tá feito? E não tem demérito em nenhum dos dois, mas tem você se engajar. E também olhar para o macro, né? Que empresa é essa? O que ela faz? É bem esse ponto aí. Não, eu acho que é legal o que você falou, porque pensa, há 15 anos atrás, uma menina entrando na sala para fazer programação. Eu era, acho que, a única menina. Eu entrei na sala de aula,
um pouco atrasada no primeiro dia de aula. Eu sentei, o professor falou, pera, parou a aula. Isso na federal ainda. Foi na USP. Ah, já na faculdade. Já na faculdade. Tá. Aí eu sentei, ele falou, menininha, a aula de marketing é ali. Todo mundo riu e eu também. Eu falei, olha isso, ele tem razão, né? Eu tenho muito mais cara de marketing. Sim. E aí é interessante o que você tá trazendo, porque a gente, até às vezes, a gente não tem o estereótipo mesmo. E nós mesmos nos questionamos. Será que eu vou ser uma boa programadora? Eu me questionei muito isso. E no começo eu falava, eu quero fazer moda. Assim, nada a ver. E eu falava, nunca vou trabalhar com programação na vida. E no final eu me apaixonei, porque a programação é um meio muito interessante de resolver dores. E, inclusive, pra mim, é muito mais ágil. Você resolve dores muito mais rápido. Você mesmo acorda e resolve o problema. E aí, quando você vê algo que você também, muitas vezes, não depende de ninguém. Porque, literalmente, você é o computador, você codou, você resolveu. Também te dá uma liberdade de resolver mais eficiente. Legal. Então, quando eu vi essas arestas, eu falei, nossa, eu me apaixonei por TI. Porém, quando você vivencia isso todos os dias, você começa a ver que, né, pelo menos pro meu perfil, que é o que você falou, ou eu sou mais inovação. E eu fui muito questionada, Ju, mas, cara, você é uma ótima desenvolvedora, você é, tipo, uma das melhores, você vai sair, não faça isso, você vai se destacar. Mas eu falei, gente, acho que o grande cerne de ser bom no que você faz é você ser... Eu acredito muito na palavra esforço, sabe? As power skills que falam muito, acho que uma da melhor power skill que você tem que ter é esforço. Então, assim, e o esforço não é apenas... Então, assim, não é porque eu sou boa, inerente, eu tenho um talento de programação, não, eu estudo, eu me dedico, eu valido, eu faço os códigos da melhor formatação, eu penso no próximo que vai codar pra ver se tá da melhor forma. Então, tudo isso você se esforça pra fazer. E aí eu penso, isso é um atributo que não é só pra programação. Quando eu vou organizar meu guarda-roupa, meu marido fala, Ju... Isso, você otimizou 5 vezes. Exato, então você tem que pôr esforço em tudo que você faz. E eu pensei nisso, eu falei, se eu for pra CX ou pra inovação, eu vou pôr o mesmo esforço. Se não der certo, infelizmente não deu, talvez de fato não é o meu talento. Mas... O desconhecido nesse caso, a pessoa que me ajudou a montar o podcast, tudo isso, é o Cadu. Ele não tá mais na empresa hoje com a gente, ele foi pro Agibank, né? E aí, nesse movimento dele... Um cara super seguro, um menino novo, cara, pra frente, que faz, enfim. Mesmo assim, o cara fala assim, pô, aqui nessa empresa, que era uma empresa um pouco menor, cara, eu sei quem eu sou reconhecido, eu já trilhei um bom caminho. Será que no outro lugar também você? E eu falei, Cadu, será que você tá com esse medo aqui? Porque assim, cara, se for isso, você vai ver. Você vai lá, daqui 3 vezes você vai me ligar e vai falar assim, puta, Matheus, eu tô voando aqui. Porque eu conheço, eu já vivi em outras empresas, então eu sei o seu nível de entrega, o seu nível de comprometimento, fica tranquilo. Mas existe, a gente não vive em outro lugar. Então acho que esses medos que vão aparecendo na carreira, de mudança de área, de falar, pô, eu sou boa nisso, mas será que eu sou boa naquilo? São coisas que são importantes a gente confrontar o quanto antes, e eventualmente eu não sou, e volta, né? Tudo bem. E até um gancho nisso, Má, porque assim, eu acho que cabe até não só nós pessoas, mas as empresas terem autoconhecimento. Porque hoje eu vejo que muitas empresas não conhecem as suas fraquezas. Então, eu sou muito boa em vender, mas eu sou péssima no pós-venda. O que eu mais vejo hoje são empresas muito ruins no pós-venda, que acham que vai ter sustentabilidade. E talvez vai ter... porque muitas vezes a gente não tem opção mesmo, o consumidor vai no que não tem. Mas eu acredito que cada vez mais, com as inovações que estão vindo, com as startups e tudo mais, os negócios que não se autoconhecerem, tiverem essa reflexão interna e a humildade de dizer, não sou bom nisso, vou investir budget da forma correta, provavelmente vai ficar para trás aí em alguns anos. Normalmente as empresas que são muito boas de venda são aquelas que crescem muito. Então, cara, quando você pega um mercado que você é pequenininho, vende muito bem e cresce muito, a arrogância vem. Assim como, não sei, na sua idade, quando você era mais nova, eu já fui arrogante. Eu nunca fui escroto, mas já fui arrogante. Falar, cara, eu sou bom pra caramba nisso. Faço isso aqui, eu faço muito bem. Então é fácil, quando você dá certo, você olhar e falar assim, pô, acho que investimento é mais fácil, né? Você entra no mercado pra investir, você compra uma ação que você nem entende o que é, ela dobra de valor, você fala, meu... Quem é o Barça? Eu sou fodido. Eu sou um monstro. Eu só investi todo o meu dinheiro. Acabou. Eu sou muito bom nisso. Até você tomar uma na orelha. Então, é importante entender, cara, beleza, eu venci esse jogo por causa desse momento que eu entrei, porque eu tinha bem esse skill que você falou, né? Mas isso aqui eu tô pecando e agora que eu cresci eu preciso olhar pra cá e não tem problema nenhum você demonstrar e vamos melhorar aquilo que tem que melhorar, né? Acho que é uma maturidade importante mesmo que você trouxe. Não é? E aí, daí você ficou na TOTVS nessa área meio produto, meio gerente de projeto, enfim... Essa mistura aqui, criou os produtos, super legal, foi promovida
E como é que veio a mudança? Porque até então você estava feliz nessa área. Sim, e foi bem interessante, porque aí eu consegui conquistar a confiança do C-Level. Então, lá Tá já era bom. braço direito de diretores. E entrou um novo VP. E ele me viu como ele era super inovador, então eu admiro muito ele. Tá. E ele olhou e falou assim, cara, você pensa diferente, me ajuda aqui, tô com um desafio. E era um desafio super tranquilo. Ele precisava desligar 50% das pessoas. Ele falou, a gente tava com 50% de churn, os clientes já pediram churn, eles vão cancelar em 2 Eu meses. preciso cancelar E a também. gente vai ter que fazer um revamp em 2 meses, eu preciso que você me ajude a selecionar como a gente faz. E aí eu falei, tá bom, deixa eu pensar, Legal. amanhã a gente conversa. Foi bem no final do dia, no outro Tá. dia eu cheguei e falei, posso te fazer uma proposta? Ele, fala. Falei, em vez de eu fazer análise, eu posso fazer análise pra você, mas em vez de eu já fazer análise, eu era muito consultora também Tá, na época. Em tá. vez de eu fazer essa análise, eu posso tentar me dar 2 meses, deixa eu tentar reverter esses casos. Eu sei que eles já pediram, mas deixa eu tentar falar com eles, entender a dor deles. Você não atendia diretamente os clientes. Nunca atendi. Tá. Foi a primeira oportunidade. Tá. E assim, eu até falei, o que eu tô fazendo? Eu nunca falei com Você o nem cliente. sabia se ele ia querer ou Não não. sabia nem quem eram os clientes. Tá, tá. Ele falou, Ju, você sabe o que você tá fazendo? Eu falei, sei. Falei com toda a segurança. Vai dar tudo certo. Lógico que eu sei. A gente tem que entender a dor do cliente. Ainda que não... Eu até falei, ainda que a gente não reverta, eu vou entender o que tá Vou melhorar o acontecendo produto. pra gente evitar novos produtos. Uhum. Isso em novos produtos. Ele falou, você tem razão. Vai, Tá bom. abraço. Aí ele falou, só que como era... Só pra você entender, representava 20% em número e 50% em MRR. Tá. Então, eram os top maiores clientes. E aí, era um total de 53 clientes. Eu E lembro qual que era o até na perfil? hora. Era cliente grande, médio, pequeno? Nessa época, a gente tinha um mix, mas esses que estavam com churn, por ser maior MRR, eram geralmente grandes mesmo. E aí, ele falou... Ju, então tá bom, só que, são 53 clientes em 2 meses, é impossível, eu vou te dar 2 pessoas, só que nunca trabalharam com isso, tá bom? Também não, vem. Manda aí, eu, tá bom, vai dar tudo certo, aí as pessoas, assim, o que eu tô fazendo? A primeira vez que eu liderei pessoas diretamente, não, eu já tinha liderado numa startup, mas, assim, né, eu falei, bom, vai dar certo. Eu também tenho um pouco dentro de mim que eu sou sempre otimista, eu acho que se você tem um bom propósito, geralmente você chega nesse propósito. Então, eu falei, vai dar certo. E aí, eu gosto muito também de garantir que as teorias que eu aprendo, eu aplico na prática. E na época, eu já estava aprendendo frameworks, criação de frameworks. Eu falei, cara, e se a gente criar um framework escalável para cuidar desses 53 clientes? Tá. Foi aí que eu até desenvolvi, depois virou até uma tese de mestrado na USP. Mestrado, Não assim, sua. né? Minha. Tá. Mas não virou depois mestrado, eu não segui, mas eu fiz uma tese de iniciação científica. Tá Depois bom. virou uma tese que foi como criar áreas de CS enxutas e ágeis. Legal. Em resumo da Foi o ópera, que você fez. foi o que eu fiz. Tá. Em 2 meses, revertemos 82% dos casos. Caramba. E assim, foram casos de, eu lembro, eu fui visitar os 53 clientes no Brasil inteiro, em 2 meses. Eu falei com todos os CEOs. Me comprometi em resolver o problema. Criamos planos de ação, entregamos todos os planos de ação. Então, você tinha a pegada de CS, mas tinha a pegada de projeto junto, que Exato. era acompanhar, mostrar a galera, ó, lembra que eu falei? Tá Mostrar aqui com números. Então, e aí, eu mostrava com... O que eu percebi também, que o mais importante, a gente invertir um pouco de valor. O milestone na ótica da empresa é o quê? 100% de entrega de projeto, só que o milestone pro cliente, ele não tá nem aí se entregou o projeto ou não. Ele tá aí porque ele comprou o meu produto para reduzir, por exemplo, turnover ou desperdício numa máquina. Exatamente. E aí ninguém perguntava pro cliente a dor do business. E aí eu falei, gente, a primeira coisa que a gente tem que mapear, a gente começou a ter uma entrevista inicial que se chamava Conhecer o Cliente. Tá. A gente tinha que entender o business do cliente. Qual era a dor de negócio dele para ele escalar e como a gente pode fazer essa dor ser sanada com o nosso produto. Nosso produto é um meio. E se não for o meu produto, como eu ajudo ele com outros meios? Então eu indicava outros produtos, eu indicava consultorias. E isso fez o business do cara, o milestone dele, que muitas das vezes o próprio cliente não sabe o milestone de business. Sim. Ele comprava um RP e não sabia para que ele queria o RP. Sim. Porque eu preciso automatizar. Mas por que você precisa automatizar? Porque a automatização é o futuro. E o que você quer resolver de dor? E às vezes ele não precisava de automatização, às vezes ele precisava mesmo, quando você olha, sabe, na teoria de constraint, eu gosto muito de usar análise de processo, você olhava lá, ele tinha um gargalo claro que era pessoas, ele não vai automatizar aquela parte. Então a gente fazia, tanto que o meu time depois, ele virou robusto, virou um time, escalou muito as pessoas, né? Isso de fato virou uma área. Virou, eles amaram o case, né? E ele falou, Ju, agora você vai liderar isso para o produto completo. Essa área não existia? Não existia. Foi a primeira área de CS da TOTUS existente. Tá. A gente eu que criei. E quem fazia esse papel, uma parte desse papel, não ficou com ciúme? Como é que foi essa... Então, isso era meio, assim...
tinha realmente roles e responsibilities claros no que tange suporte, no que tange vendas e no que tange implantação. Só que o onboarding Entendi. e quem acompanhava o pós-venda não existia. Entendi. Então, eu naveguei em oceano azul lá praticamente, porque não existia. Então deixaram. E aí, eu acabei estruturando isso para um BU, produto, uma tá. BU. A TOTVS tem inúmeras BUs, são Uhum. 11 segmentos com várias BUs. E em 1 ano e meio, menos de 8 meses... 1 ano e meio contando... Tá. Foi 8 meses, a gente reverteu. A gente aumentou, acho que mais de 40 pontos de NPS. A gente reduziu o tempo de atendimento em 52%. Tá. Depois eu até palestrei todo esse case, porque foi um case muito significativo. E foi aí que eu desenvolvi o framework, que eu falei de 5 camadas. Aí a gente tem a camada de estrutura organizacional. As empresas negligenciam muito a estrutura organizacional dela. O que é isso? Como vai ser o meu organograma? Qual vai ser os meus OKRs e como eu vou cascatear isso de uma forma alinhada entre eles? Né? Processos, cultura organizacional é muito importante. Esse frame você fazia para dentro do seu time na TOTVS. Isso. Tá. Que foi o que depois virou uma tese lá na USP, e isso depois, né, muitas pessoas convidaram para palestrar e acabei aplicando em outras empresas, porque é algo muito escalável mesmo, qualquer empresa pode fazer. Então a sua virada foi meio que não tinha uma cadeira, você criou a cadeira, fez a virada para essa área sorte. meio de CS, porque tinha um problema, você abraçou. Eu tive uma oportunidade, então eu falo que eu costumo dizer que Deus escreveu minha história, porque realmente, se eu fosse escrever, eu nem sabia o que era CS. Eu lembro de que, quando eu tava criando tudo isso, e isso foi revertido, eles falaram, Ju, agora você vai criar para toda a empresa, na verdade, para toda a BU. Eu falei, tá bom, mas eu preciso, então, de 2 semanas de imersão para estudar. Eu fiz todos os cursos que existiam no Brasil, todos. Eu fui pro Rio de Janeiro, fui pro Sul, eu fiz uma imersão no Gamma Academy com o Lincoln Murphy, que tava na época aqui no Brasil, eu falei com todo mundo, e aí pra sim, você começar, né? Eu entendi o que era, como segmentava, qual que era a melhor forma, já tinha um pouco de noção das reversões que a gente tinha feito, falei, cara, a gente tem um framework, eu vou implantar isso. E muita coisa que você criou já tinha nome, já tinha um jeito... Tinha nome, Tá. Tinha, por exemplo, a área de CSOps. Cara, ninguém sabia o que era, e era importante para operacionalizar. E engraçado que eu construí um produto do zero aí também nessa época que chamou Empodera, como eu empoderava o meu time para escalar. Então a gente criou, nossa, era muito engraçado, que começou com um Trello automatizado com vários RPAs, e depois eu criei um produto. Tá. E hoje ele é como se fosse um Sense Data, assim, super legal. empoderado lá dentro da TOTVS. E isso que me ajudou a escalar, porque eu tinha 12 pessoas para cuidar da BU inteira. Então, assim, a TOTVS tem 33 mil clientes, né? Então era gigantesca. E como eu consegui fazer isso com tão pouca gente, e tão pouco orçamento, com produto, né? Então você criou essa área de CXS aqui meio misturado para uma BU, depois você recebeu para fazer em várias. Virou uma área só para cuidar de todo mundo, ou não? Exatamente. Então, assim, foi assim, resolvi o case, a dor lá das reversões. Em 8 meses, a gente pilotou para ver se isso ia dar certo na BU, deu super certo, a gente melhorou muito o churn, e a empresa começou a vivenciar um problema gravíssimo de churn. Em outros BU? Na verdade, era em todas as BUs. Tá. Isso estava afetando muito o core business, né? Então, era como se fosse o balde furado, né? A Sim, gente era uma máquina de vendas e a gente nunca olhou para churn. E quando a gente pôs a lupa em churn, o nosso LTV estava muito baixo. E muitas empresas a gente não recuperava o CAC. Porque o tempo de venda de um RP é muito alto. E o cara ficava muito pouco tempo. Exatamente. Então, às vezes, a gente... Você montou para todos os produtos? Exato. Eu criei um framework que a gente conseguiu criar, que eu brincava que era fábricas de CS. Tá bom. Então, meu time, eu criei uma metodologia de maturidade de CS com 5 instâncias, e aí você poderia ir aumentando a sua maturidade de CS nesses 5 pilares que eu falei, né? Cultura, processo... E aí isso, né, cada uma das BUs acabava tendo um head de CS, e ele ficava comigo um período de 6 meses, como se fosse uma incubadora, tá bom. E eu ajudava ele a incubar e criar essa área de CS e rampar, e esse processo durou 2 anos e meio, a gente reverteu assim, o percentual de churn da TOTVS reduziu 2 pontos percentuais, isso era muito significativo. Sim, para uma empresa daquele tamanho. E foi tão significativo ao ponto de que as ações da TOTVS foram, naquele mesmo ano, altamente divulgadas, aumentos significativos por causa desse resultado. Então, a gente criou um framework escalável. Eu falo que minha área era muito enxuta até, se for ver, se comparado a tantas BUs que a gente implantou. Em 6 meses, a gente implantou 57 franquias, novas áreas de CS, 57 franquias. Por isso que você teve esses aumentos tão robustos, de repente você deu uma escalada na sua carreira também. Exatamente. Foi tudo ao mesmo tempo ali que você deu muito mais sênior, porque você tinha um monte de liderado. Exatamente, eu saí de uma área com um time de CS e um time de suporte e fui liderar toda a área a gente chama de experiência do cliente corporativa. Tá bom. Então, e lá, como eles viram também essa pegada em mim de inovação,
eu também comecei a liderar o primeiro movimento intraempreendedor da TOTVS. E olha que interessante. Que foram os produtos que você criou, que você comentou. Também, uma das pilares, o outro foi o Inovatom. A gente criou o primeiro Inovatom dentro da empresa para pegar ideias de dores de business que as próprias pessoas saberiam resolver. E lá saíram 5 ideias super legais, como se fossem novas startups. Tá. E também a gente criou uma área que buscava, junto com as outras áreas, fazer founding nos produtos que eu queria fazer. Então, por exemplo, a área de vendas poderia me financiar com o budget dela para eu criar um produto dentro da minha área. Em vez de eu ficar caçando budget na empresa, eu caçava... As próprias áreas. Exatamente. Então, as franquias me financiaram, as áreas de vendas me financiaram. E aí, eu consegui construir um produto sólido que... Só para você ter ideia, a gente embedou IA lá dentro. A IA hoje, ela prevê churn, ela prevê playbooks de atuação para aquele segmento de cliente, ela prevê qual é o score de business que eu estou afetando o meu cliente naquela questão de resolver a dor do cliente, e ela prevê qual o melhor momento para eu vender um tipo determinado de produto da TOTVS, totalmente automatizado, criando Caramba. playbooks. Então, assim, e foi muito legal, porque a própria empresa quis investir em mim, ela podia contratar Sim. e ela quis investir no nosso time. Então, além de ter todo esse time, eu tinha um time técnico. Aí eu voltei a liderar time de desenvolvimento e eu tinha toda uma squad de desenvolvimento lá que construía esse produto para a empresa. Ou seja, o seu background te ajudou muito nessa hora, porque você é confiável para tocar um time, já que você conhece tão bem desenvolvimento. Exatamente. Então, eu tinha um time de data, a gente construiu o primeiro data lake da TOTVS, foi na minha área. As pessoas nem sabiam que era Data Lake. Depois TI sustentou o Data Lake e a gente só ficava na camada de viewer. Mas assim, de insightful. Então, a gente conseguiu ser pioneiros em várias coisas legais para a transformação digital da TOTVS. Pra você ter ideia, a gente criou o primeiro portal digital end-to-end do cliente. Então, assim, e ele fazia totalmente isso separado. Então, e isso tudo através de inovação, design thinking, co-construção. Então, assim, eu costumo falar que foi uma área, eu fiquei depois no total 5 anos e meio nessa área. Na TOTVS foram 7 anos, quase 8 anos. Mas nessa área só de CS, a gente foi muitos pioneiros, porque era tudo oceano azul, não tinha. As pessoas falavam muito mais, era uma empresa de software. Então as pessoas falavam muito mais de arquitetura de software. E eles são muito bons, só que a parte do cliente... Era totalmente focado em produto e não em cliente. Exato. E é um movimento que eu falo muito com o Gympass, né? O Gympass, ele é uma empresa, né, tech, né, por si só. Só que ele não resolve um problema tech. A tech é literalmente meio, diferente da TOTVS, que vendia RP, e o tech era quase que o fim. É o produto, é o fim. Aqui o que a gente resolve é o bem-estar universal. Então, se a gente também não tiver essa visão, em vez de só CPM, só produto, se a gente não tiver a visão de business na veia, com o propósito transformador na veia, a gente pode ter um problema. Ô, Ju, só para entender, como é que você... Legal, lá dentro você deve estar explodindo, todo mundo olhando para você, ficando super conhecida, porque o que você estava fazendo ali era transformador. Perfeito. E você também buscando fora informação para se capacitar e poder passar. Então, você virou meio que uma ponte do externo, puxando inovação, puxando o foco da empresa para mudar para cliente, tudo animal. Como é que o mercado ficou sabendo disso? Em que pontos que você deu palestra, que você começou a ser conhecida? Até que eu quero puxar a transição, tá? Mas... Olha, Má, foi bem interessante, porque nessa época, como esse case foi super bem visto, aí o pessoal da Track, né, a gente nem usava a Track Sale, mas o pessoal da Track que fazia o CX Summit me convidou para fazer uma palestra lá, de 20 minutos só. Legal. Após a head da Magalu, da Luísa Trajano. Tá bom. Então, assim, foi Luísa Trajano eu. Eu falei, medo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tinha, acho que... Eles até brincavam, acho que eu tinha 23 anos quando eu fui na palestra. E eu fiquei muito insegura. A minha primeira palestra, acho que tinha umas 3 mil pessoas, assim. E aí, beleza, fiz a palestra, né, o que podia. E lá bombou muitas empresas me pedindo consultoria, apoio, ajuda. Ali que você ficou Eles famosa. falaram, Ju, que framework é esse? É o que eu preciso pro meu business. Então, muitas empresas, e na época tava o boom das fintechs iniciando, e todo mundo quer CS, né? Então, muitas fintechs me procuraram, até porque eu já tinha conhecimento, né? PagSeguro, o pessoal me conhecia. Então, foi um boom que aconteceu ali naquela época. E aí, eu comecei a ser convidada para palestrar muito também em DevCamp, que é desenvolvedor, porque você tinha a visão. mas focado em CX, porque eles viam que não tinha pegada de desenvolvedor que conhecia CX. E aí, eu comecei essa parte de palestrar, e eu vi, e na TOTVS também, eu tinha um movimento lá que era o pilar cultural, e eu já, uma vez por mês, eu chamava pessoas de mercado para palestrar, e uma vez por ano a gente fazia um grande evento, chamava amigos de CX, chamava várias pessoas já para fazer a palestra. O pessoal do Sense Data ia lá. Então, assim, muitas pessoas iam lá fazer as palestras pro Lincoln Murphy, inclusive foi na TOTVS e palestrou várias vezes. Então, eu comecei a ser conhecida nesse movimento de comunidade, tanto sabe? Convidando as pessoas lá para dentro, quanto sendo convidada ali. Exatamente, para palestrar nas empresas. Então, foi um movimento muito, eu brinco de
transformação educacional. Eles me ensinavam da mesma forma que eu levava o que estava acontecendo lá. E a Startse, né, só trazendo parênteses, mas a Startse, para mim, ela nasceu nesse movimento quase que contracultural da educação, mas entendendo o gap que hoje o aprendizado não pode mais ser aquele formal de 3, 4, 5 anos. O mundo é tão rápido que se você não tiver um fast learning, dificilmente você vai conseguir ter a bagagem necessária, né? Porque você precisa pro agora, porque muitas vezes eu brinco hoje, se eu fosse criar CS hoje, é diferente do que eu criei no CS do passado. E se eu não me repaginar ou não me atualizar, eu vou ficar pra trás. Se você engajar num curso de 3 anos, provavelmente você vai pegar a coisa no meio do caminho, que já não vai ter o timing certo que você tá construindo, e a melhor coisa, aprendi aqui no fim de semana, implementei. Passou 6 meses, eu preciso fazer um outro tipo de curso, porque o momento mudou e preciso de coisa diferente. Exato. Por exemplo, IA é um assunto que eu tenho palestrado agora nos últimos 6 meses, acho que eu palestrei várias vezes sobre IA. Porque IA, eu brinco, na época eu me especializei em IA, deixei ela paradinha, e o que a gente explicou na TOTS foi muito significativo. E eu falo, agora, com o IA generativo, né, que é muito melhor, porque na época para CX, falando principalmente, a gente tinha muito os IAs, sistemas especialistas. E os sistemas especialistas, eles são ótimos para eficiência, mas são péssimos na humanização. O IA generativo, ele traz uma camada de humanização muito significativa. Para mim, isso vai realmente... E os grandes C-level, o meu papel está sendo muito evangelizar essas pessoas e falar, olha, vocês têm que olhar para essa temática. Olhem, estudem, porque vocês vão ser os agentes transformadores usando essa temática. Eu realmente acredito que daqui 1 ou 2 anos a gente não vai mais usar o buscador normal que a gente busca. Acho que a gente vai chegar e falar com a IA e ela vai ser muito mais favorecida, né, os resultados e otimizados. Então... eu acho que 1 ou 2 anos é pouco, mas eu concordo com você que a médio prazo... Eu já sou otimista nessa parte. Não, eu acho que é um pouco... Porque os jovens, eu falo, meu irmão hoje, a gente não usa IA, eu uso o ChatGPT todos os dias. O pessoal de dev na empresa também usa. Eu uso todos os dias. E aí eu falo com meu irmão, cara, meu irmão não usa, meu irmão tem 20 anos, ele não usa mais Google. Ele só usa ChatGPT pra tudo. E aí você fica pensando, né, daqui, tudo bem, eu concordo, né? Porque... Mas uns 5 anos que esses profissionais vão estar no mercado... Em cadeiras de gerência, tudo, aí sim, aí dominou. Como vai ser, né? Aí dominou. A gente tem que pensar nessa transição, é verdade. Não, legal. E aí eu imagino que nesses 8 anos, você, fazendo uma transformação absurda numa empresa gigante, super relevante, aparecendo para o mercado, dando consultoria, trazendo eventos, pessoas, comunidades ali para dentro, super envolvida, acabou se tornando uma referência no segmento. Imagino que você deve ter recebido muita proposta de trabalho, tanto como... consultoria, como vem trabalhar aqui. Verdade. E como é que foi tomar essas decisões de aceitar, não aceitar, ou até falar assim, cara, devia largar isso aqui e abrir uma própria empresa? Nossa, deve ter tido tudo isso. Então, eu queria escutar um pouquinho desse pedaço. Olha, Matheus, bem desafiador, assim, eu recebi diversas oportunidades e acho que eu sempre tinha um coração de que eu quero sempre deixar um bom legado. E na TOTS eu via que a gente ainda tinha, né, eu já tinha feito produtos internos, só faltava a franquia. E eu falei, eu queria terminar sempre de tinha fazer... uma coisinha pra fazer. Tá? E aí eu falei assim, bom, eu vou tentar terminar esse legado na TOTS, então eu pretendo não sair, a não ser que seja algo que você realmente entenda que não faça sentido. E na TOTS eu tava tendo, de fato, também um bom reconhecimento. E pra mim, reconhecimento não é apenas só financeiro, apesar de estava tendo também, mas muito de... liberdade para poder fazer, autonomia tá? E também exposição. Eu gosto muito de troca. E lá eu tinha, trimestralmente, pautas como conselho. Então, eu falava com os conselheiros e eles me ensinavam muito. Então, esses momentos... Então, tava muito bacana para você. E eram conselheiros, assim, com ampla experiência e bagagem. E o meu sonho é ser conselheira administrativa. Então, eu falava, isso tem muito a ver com o que eu quero lá pra na mim. frente. Então, essa troca era única. E aí, eu não queria perder esse movimento, Só um parênteses. Veja que o que você ensina para os outros, que você fala, cara, onde você quer daqui a 5, 10 anos? Para você tá aplicando. Você fala assim, eu quero ser conselheira. Então, se nessa experiência aqui, estão me reconhecendo, tô tendo visibilidade e tô tendo troca com uma galera muito foda de um conselho, tá valendo a pena ficar aqui. Pode ser que tenha uma proposta com 20% mais de salário que não tem um conselho desse aqui. Então, assim, por enquanto, compensa. Eu acho que isso pesou, a sua visão de longo prazo pesou bastante. Exatamente. Então, esse era o principal ponto pra mim. E também eu tinha mentores muito bons e pessoas que eu admirava. Meu próprio VP hoje é o CEO da RD Station, o Juliano Tubino. Tá.
Pra mim, ele foi um grande mentor na minha carreira. E diversos outros, o próprio Denis, que era o CEO, a gente conseguia conversar, ele ensinava muito. Laércio Consentino, a gente falava pelo menos uma vez por mês. Então, eu tinha trocas com pessoas muito... que, ao meu ver, eu admirava muito, que conhecem muito de business e que eu sei que eu precisava comer muito arroz e feijão pra chegar pertinho deles, assim. Então, eu admirava e falava, pra mim era um ambiente inspiracional e isso pra mim é muito importante. Então, eu optava por não sair. E aí foi onde teve uma disrupção, assim, porque eu fui mãe, acabou saindo de licença maternidade e veio pandemia. E eu fui mãe na pandemia, então quando eu voltei já era tudo remoto. E aí tudo mudou, até na TOTUS, né? Então, a área tinha mudado, eles precisavam de alguém na minha posição, não, eles viram que não conseguia manter sem a minha posição, trouxeram alguém pra posição. Quando eu voltei, falei, puxa, por mais que dividisse o escopo, pra mim eu ainda sou muito a pessoa que eu gosto de fazer sempre mais. Eu já estava meio me sentindo limitada na inovação. Acho que a gente já tinha construído framework escalável. O tamanho da mudança que você fez pra trás, você olhava pra frente e falava assim, cara, não tem mais esse mesmo tanto pra frente. Já foi. Talvez tenha um refino aí, mas às vezes não sou nem eu a melhor pessoa pra fazer esse... Você pegou no ponto, mas eu tenho claramente na minha mente que eu sou a pessoa de transformação. Eu não sou a sustentadora. Perfeito. Eu posso até ficar num determinado momento, mas muito é algo que me desmotiva e que eu acho que nem é o melhor pro business. Então, eu vi que eles trouxeram a sustentadora, que ótimo, mas não fazia mais sentido pra mim, né? O que eu ia trazer de inovação. E foi aí que eu comecei a abrir o leque. Surgiram inúmeras oportunidades também, graças a Deus. Você buscou, continuaram te buscando? Como é que foi esse momento? Já estavam me buscando, até dentro da licença, e eu falei, não. E foi uma época que foi um boom, porque teve vários layoffs, inclusive, no home office, mas foi o boom do CS. Então, assim, profissionais que tinham experiência estavam sendo super buscados e você... Muitas empresas me buscando, e grandes, pequenas. E aí, foi aí que eu optei, foi até engraçado, optei por ir para uma startup novamente, bem de chão, assim, que tinha acabado de começar. E eu fiquei lá nem 4 meses, porque surgiu a oportunidade do Gympass. Qual que era, você pode falar? Era Cerc, claro. Tá até no meu... Cerc é uma startup focada, fintech de novo, então eu quis voltar pro segmento financeiro, que eu vi que também tava um boom. Focada pra... Ela meio que democratiza a parte de fundos de investimento. Então, ela intermedia isso de uma forma mais... democrática, vamos dizer assim. Barata, direta. Exatamente, entre todas as pontas. Então, lá no agro, não precisa mais ficar toda intermediando essa camada, ele já tem já faz essa intermediação. Só que era uma empresa que precisava de algumas leis ainda para serem aprovadas para rampar. Então, em 3 meses eu apliquei tudo praticamente. A área não existia. Você conseguiu de fato fazer entrega? Implantei sistema, implantei Zendesk, contratei uma área, segmentei, criamos áreas para clientes primes, criei um time de projeto, criei um time de melhoria contínua. Implantei treinamento, a gente fez tudo em 3 meses. Cara, não tem muito. E esse é meu perfil transformacional, só que eu falei, o que mais eu vou fazer agora? Eu já fiz o que eu tinha, vou sustentar. E não era muito a minha pegada, e a startup ainda estava muito pequena, e eu falei, e no Gympass, de fato, é um desafio multicultural. Só pra concluir. E eles gostaram, então, no final? Não foi uma coisa que você ficou 3 meses e que a pessoa reclama? Não, eles me pediram, os 2 owners, eles me chamaram para um café, pediram para eu ficar, porque eu tinha feito uma transformação muito grande na empresa. Não, até hoje eles me mandam mensagem reconhecendo, isso foi muito bacana, a gente teve uma troca. Só que eu sentia que eu era mais uma consultora, porque de fato lá, por mais que eu liderei pessoas, eu entrei lá, acho que tinha 5 ou 6 pessoas, eu saí com umas 30. Então eu também fiz um recrutamento e estruturei os times. E lá era muito interessante, porque eu não tinha problema de budget. A empresa era muito rica mesmo, porque eu já estava dando muito dinheiro. Então lá eu podia implantar, eu plantei o Zendesk, por exemplo, acho que foi em 1 mês. E isso que a gente fez todo o estudo de qual que era a melhor ferramenta, eu já conhecia o Zendesk. Então, assim, né, quem planta uma ferramenta dessa em 1 mês? Porque não tinha... Tem cliente meu com 6, 7 meses implantando, eu não consigo concluir. E não era implantação básica, a gente mapeou todos os processos de todos os casos de uso, implementamos e automatizamos. Então, foi um processo complexo. Mas foi... Eu digo que foi natural, porque eu já estava muito habituada a fazer isso. E aí, quando eu fui pro Gympass, foi outro desafio. Aí apareceu a proposta do Gympass. Você falou, puta, cara, acho que... Aí foi que brilhou meus olhos também, porque eu falei, conectou comigo no que tange um propósito transformador maior. Porque a fintech, apesar de ter um propósito transformador, é quase que gestão monetária, e que é importante, claro. Mas lá é transformar o bem-estar universal. E, pra mim, a questão de saúde mental também tem muita conexão. Eu queria tentar resolver essa dor de alguma forma. Ou aprender mais sobre ela. Então, esse foi... O meu principal motivador foi a questão do propósito transformador do Gympass, que é Making Wellbeing Universal, né? Eu falei, eu quero fazer parte disso, pelo menos um tempo. E foi muito legal, porque quando eu migrei pra lá, em 6 ou 7 meses, já fui convidada para assumir a estrutura global. Global, assim, né? Brasil.
comparando a TOTVS naquele momento que você começou a transformação, com o Gympass, eu sei que são empresas completamente diferentes, mas era muito parecido ou não? Já estava em outro estágio, o Gympass? Eu digo que o Gympass, em termos de maturidade de CS, ainda estava baixa. Na época que eu entrei. Tá. O TOTVS já estava infinitamente maior. Não, assim. eu tô dizendo, no momento que você entrou... lá no início, momento... verdade, entendi. Nesse início, sim. Porque, assim, não tinha quase nenhuma estrutura de processo. As pessoas não conheciam de segmentação. As pessoas não sabem falar de jornada, de persona. Então, assim, era tudo muito novo. Tá bom. E o meu papel lá foi muito assim. Primeira coisa que eu fiz, segmentar os clientes ganhos. Existiam os maiores clientes, eles estavam atendendo como os clientes... Normal, todo mundo junto. Aí, então, a gente implantou uma área premium, que hoje é uma das áreas de maior sucesso lá Tá. dentro do Gympass. A gente implantou isso em 3, 4 meses, deu muito certo. E aí eu comecei a ver várias outras oportunidades. Por exemplo, a gente não tinha uma área antifraude, assumi essa área, criamos do zero. A gente não tinha uma área focada para SMBs, dedicados com segmentação para SMB, a gente criou. A gente não tinha um foco especialista nos parceiros, a gente implantou. Então eu comecei a trabalhar mesmo no mato alto, e aí isso já gerou muitos resultados, mas o mato alto com um olhar pro cliente, que era algo que faltava. Lá as pessoas eram muito mais olhadas pro business, né? Então, por exemplo, exato. Então, métricas, eu até brincava, era muito métrica de vaidade e pouca métrica 3As. Eu brinco que a gente tem que sempre aplicar métricas 3As. A métricas 3As, né? Acionável, auditável e acessível, né? Então, todo mundo tem que ter acesso, todo mundo pode ver o dado e agir e auditar o dado, né? E também a questão de acionável. Você tem que ter uma ação pós o dado. Dado por si só, se você não tiver uma ação... Ele gera churn 3, e aí? O que eu faço com isso? Exatamente. Né? Então, eu tentei trazer um pouco dessa cultura e eu sentia que lá não tinha muitas decisões data-driven, era feelings-driven, que era cultural. Sim. Numa startup, às vezes, você não tem histórico, você tem que ter intuição. E eu não sou contra a intuição, eu sou a favor da intuição. Eu acho que os grandes CEOs que... principalmente do passado, que saíram do zero, chegaram onde chegou com feeling. Intuição. Então, eu respeito muito. Mas eu acho que pro momento que a gente tava, cabia essa maturidade mais data-driven. Então, eu quis trazer isso pro time. E aí, hoje, meu time, só pra você ter ideia, ele saiu de 30 pessoas, hoje eu tenho 400, mais ou menos 400 pessoas abaixo de mim. Que loucura. Então, assim, meu time cresceu muito. Eu tô 1 ano e meio no Gympass, né? Então, meu time cresceu muito. Foi bem interessante isso. Você não assusta as pessoas, não, Ju? Com a velocidade que você... Desculpa. Eu sou meio rápida, eles falam, Ju. Olha... Tem gente que fica meio... Calma, assim, não, você tá mudando tudo, é muito rápido. Como é que... Sim, e eu aprendi muito no Gympass, porque na TOTVS eles estavam vivendo um ambiente aspiracional por inovação. Então, eu tinha grandes sponsors abrindo espaço. Todo mundo te apoiando, falando assim, filho, o que essa menina fizer, vocês vão ficar quietos e vão obedecer. Então, mais ou menos isso, até era tão autônoma, eu me sentia uma célula autônoma, era mitocôndria que respirava, fazia tudo. Aqui eu já não sou tanto, porque no Gympass eu sou operação. E operação é o quê? Bater bumbo, eu atendia, assim, milhões de tickets eu atendo. Então a gente tem que bater o bumbo, não pode faltar nenhum, garantir que tá tudo dentro da fila. Então aqui eu brinco que eu tenho que garantir processo. A minha área é basicamente muito processo. Porém, por outro lado, eu não crio os processos, eu não mapeio o processo. Eu tenho uma área que faz isso. Eu não dou treinamento para o meu time, eu tenho uma área que faz isso. Eu não mapeio o forecast do meu time se eu tenho capacidade suficiente. É uma área que faz isso. É bem estruturado nesse ponto de divisão de tarefas e... Eu não sei se a palavra é estruturada, mas eu traria a palavra segmentado. Ela é bem segmentada. Porque eu vejo que você, numa área tão core, você não ter uma célula autônoma, é como se eu tenho uma mitocôndria aqui, aí no outro eu brinco, eu falo de célula, porque é isso, sem a célula autônoma, você não vai ter o organismo. E até que ponto isso é sustentável ou não para uma empresa, entendeu? Então você acredita numa coisa um pouco mais verticalizada, uma área mais verticalizada, onde você consegue se atender com todas as treinamento, eventualmente até algum desenvolvimento, implantação, tudo daquela área faz mais sentido do que ter um monte de área segmentada, que cada uma presta serviço para outra. É mais difícil para o seu perfil conseguir falar, cara, aqui eu pego todo mundo e falo assim, vamos. Ali eu tenho que ter um relacionamento de depender mais dos outros. Eu não sei, assim, eu não sou muito pró e contra... Eu estudo muito sobre estrutura organizacional. Eu acho que isso é chave para qualquer empresa. Então, eu sou a favor de todas, nos contextos. Então, por exemplo, para um contexto de chão de fábrica, muitas das vezes é necessário essa segmentação e é o melhor. Para um contexto, por exemplo, agilista de produto, talvez às vezes você entende que é
né, eu vejo muito isso acontecer. É o módulo tal autônomo, o módulo tal autônomo. Aí chega um bug que é me intramódulo, ninguém é owner. Será que é favorável, então, às células autônomas? Eu não sei. Para o meu contexto atual, o que eu sinto é que nós temos desafios nessa falta de autonomia. Mas que talvez também teríamos se fosse célula autônoma. Seriam problemas diferentes. Exato. Então, assim, eu não consigo ter uma postura tão formada. O que eu sei dizer é que esses desafios hoje é o que faz a gente ter cada vez mais trabalho e o dinamismo aí lá no dia a dia. Então, eu gosto também porque me desenvolve em outras esferas, como você falou, a esfera da negociação intra-áreas. Eu acho que para um bom executivo, se ele não souber essa temática, ele vai falhar em algum momento da carreira dele. Então, não adianta você ser ótima na tecnologia e péssima no relacionamento cross-functional da empresa. E eu sei que agora eu estou nessa fase de desenvolvimento. Aprender esse pedaço. Muito grande, assim, né? E acho que eu tenho vivenciado esse 1 ano e meio, outra cultura, né? Se comparada a velocidades também, porque a TOTS é uma cultura de desenvolvimento de software. Então, lá você vai falar de TI, naturalmente tem 15, 30 pessoas já para fazer para você o produto da TI, e em 15 dias você tem o produto. E eu achava lento. Aqui, algo que eu sei que é possível ser feito em 15 dias, às vezes a gente leva 1 ano e meio. E eu sei que é possível ser feito em 15 dias. Então, e aí cabe, puxa, por que também não é feito? Cabe também a gente, como executivo, intermediar as pontas, né, para não desmotivar o time e também a continuar sendo entusiasta daquela ideia. Eu ainda sou, das ideias que eu entrei lá atrás, a maior parte não foi implementada. E eu brinco com os meus colegas lá que vão me ajudar a implementar, que eu ainda estou entusiasta da ideia. Pode não ter sido feito. Eu acho que isso é importante, porque um perfil igual o seu, talvez seja muito fácil fazer a migração. Cara, eu quero implementar isso aqui. Não deu certo em um mês? Eu dou outro foco. Então, esse reforço que você está fazendo, eu acho que é fundamental para mostrar. Galera, não é porque não aconteceu, não é porque eu não estou falando disso aqui todo dia, porque realmente não tenho o que fazer, mas eu continuo entendendo que isso aqui é fundamental, a gente deveria ter isso aqui, continue focado, é importante para o time falar, não, beleza. Então eles brincam que eu sou evangelista, e é verdade, assim. Eu sou muito entusiasta, então, das minhas ideias e das ideias da empresa. Então, por exemplo, a gente tá vivendo um momento agora de transição de sistema. Eu sou entusiasta, já falei pro time. Foco total nisso, tudo que eu posso priorizar, eu priorizo. Por outro lado, eu sei que tem ações estruturantes que, independente do momento da empresa, ela vai ser útil e escalável, vai melhorar a eficiência, vai melhorar a jornada, vai melhorar a retenção. Eu entendo os impactos cross, muito positivos para o ecossistema externo e para o business. Então, eu continuo entusiasta dessa ideia. Eu tenho um parking lot lá que eu vou puxando. E eu gosto também de muita estruturação, Matheus, assim, no que tange o olhar de longo prazo. O que significa isso? Além de eu ter QRs momentâneos, eu gosto de ter QRs mais um pouco longos. A empresa ainda não está nessa sofisticação, mas eu tenho na minha área. Tá bom. Mesmo que a empresa não tenha. E aí, com esse olhar, eu tenho um plano tático detalhado de como eu cascateio a estratégia pro tático em ações. E aí, eu tenho as ações que estão em hold por todo esse cenário. Tá. E eu tenho um mapeamento de lever de cada uma das ações. Hoje eu controlo 500 ações totais, que eu sei que vão ser importantes, e o lever de cada uma delas. E aí, por isso que eu falo que tem que trazer o olhar data-driven, porque antes ninguém tinha lever. Essa é importante. Por quê? Porque eu acho. Só que às vezes tinha uma outra que era mais quick win, mais fácil, e o lever era muito maior. Então, quando você fala o lever, é a vantagem que isso vai dar... Essa é a alavanca, desculpa, né? A alavanca competitiva. Então, por exemplo, se a nossa alavanca principal é aumento de EBITDA, quanto de aumento de EBITDA é essa ação? Putz, Gil, como eu vou saber se um treinamento... Dá pra saber, gente. Se você treinar o seu time, você consegue fazer uma conta de quão mais produtivo ele vai ser, o quanto isso vai afetar no seu EBITDA. Essas 500 ações que você tem, então você tem uma tabela ali com o nome delas. É um portfólio de projetos. E aí você tem o quanto o esforço para construir, quanto que aquilo vai ajudar em tal métrica no EBITDA, se for o caso. Você tem todos esses pontos bem... Sim, mapeados. Tá. Então, eu costumo brincar que, assim, o papel principal de um diretor é direcionar. Só que como você vai direcionar sem números? Ou direcionar sem bom plano? E o diretor, ele não tem que estar só no estratégico. Eu gosto muito do livro que fala microgerenciamento é necessário. E eu não sou a favor do microgerenciamento diário. Sim. Só que do microgerenciamento estratégico, que é esse desenho claro do mapa. Você já pegou um mapa que, vamos pensar assim, né? Ele mostra que você tem que sair do Portugal para o Brasil. Aí você chegou no Brasil, você tá lá em Natal. Você não sabe mais para onde você tem que ir, só tá a seta no Brasil. Mais ou menos é assim os planejamentos estratégicos das empresas. E a minha reflexão é, você não pode ter a seta só para o Brasil, você tem que ter a seta para Itaquera. Onde que eu vou? Exatamente, Brooklyn, Rua Jurema. Vai ser ali que eu vou estar. E esse
cascateamento do estratégico para o tático, muitas empresas se perdem aí. E aí é onde eu acho que é o grande diferencial que a gente está aplicando no Gympass e que está tendo muito sucesso. Só para você ter ideia, quando a gente começou a implantar esse plano tático, em 3 meses a gente atingiu quase que 80% dos QRs desse ano. Pô. Então foi muito impactante quando a gente tem clareza do plano e o time sabe onde focar. Porque senão o time não sabe o que dizer não, porque o dia a dia é muito corrido, né? Aí você vem, eu brinco que a gente tem mais, eu brinco que o meu papel é 80% do meu dia dizer não e 20% focar no que de fato é prioridade. Tá. E é muito importante dizer não, e acho que as pessoas também estão aprendendo essa maturidade, sabe? Ô, Ju, como é que é esse... porque você não é a CEO da empresa. E eu entendo, tô sendo aqui julgando todo mundo de fora, mas assim... Eu entendo que esse posicionamento que você está me contando, ele deveria vir do CEO. Galera, a gente precisa ter mais dados, a gente precisa ter um cascateamento dos OKRs, a gente tem que ter tudo isso. Como é que é essa sua negociação? Então, já que você falou que é uma skill importante, como é que você foi mostrando e levando isso até isso aqui virar para todo mundo? Porque não adianta ser só a sua área. Não, legal ser a sua área, mas é importante que a companhia inteira esteja esse mesma pegada. Mas eu estou nesse processo hoje no Gympass. Primeiro, eu tenho que evangelizar a minha VP, né? Que eu acho que é a primeira camada. Então, eu gosto muito de vender ideias sendo pioneira. O que é isso? Não só mostrar a ideia, mas executar e mostrar o resultado. Você já implementa ali e fala, é isso aqui. Então, eu implementei e já gerou resultado. Então, nós temos isso claro. E automatizado, inclusive, provando que por A mais B que isso está acontecendo. Agora, o meu papel está sendo mostrar isso. Então, eu estou mostrando para os meus pares. Estou mostrando para pares de outras áreas. Hoje, minha área, ela se relaciona com 100% das áreas da empresa. Então você consegue contaminar as pessoas com da forma positiva, exatamente. Então, eu estou fazendo esse evangelismo de mostrar o quanto isso é significativo. E hoje eu também tenho pautas estratégicas, de fato, com os ELTs, que eles chamam, né? Então, são os líderes sêniores da empresa que reportam direto para o CEO. Então, lá eu também estou tentando levar. Olha o quanto seria relevante se você tivesse isso automatizado e esses planos já sendo gerenciados desse jeito. E eu acredito também que alguns movimentos bottom-up, eles são mais demorados do que top-down. Então, nesse caso, vai ser um movimento, não sei se passos de formiga, mas talvez não passos de leopardo. Vai ser um passo um pouco menor. Então, eu estou nesse movimento hoje, mas eu sou entusiasta do movimento. E eu acredito que em algum momento isso vai chegar lá. Sempre coisas boas são vistas. Eu tenho também essa crença dentro de mim. Em algum momento vai chegar. Mesmo que não seja por mim, outras pessoas podem ver e impactar. Esse movimento que eu falei, que eu gosto de brincar de plano tático colado com estratégico, é algo que outras empresas estão me pedindo consultoria. Porque é muito estratégico. Então, talvez o CEO possa ver de outra forma. Como o Gympass é muito regional, a gente tem, o CEO fica nos Estados Unidos, a maior parte dos ELTs também, é complexo mesmo, até esse diálogo, né? É outro idioma, outra cultura. Mas eu acredito fortemente que nos principais valores, que é o cliente é o mais importante, que esse é o meu principal driver, e que nós temos que ter uma clareza do que deve ser resolvido com foco, isso eu sei que eles têm. Talvez não está sistematizado, porque eu sou uma pessoa que eu sistematizo quase tudo. Então, só falta essa sistematização, mas o valor está lá. Então, quando essa sistematização chegar, e são pessoas que estudaram em Harvard, então eles sabem que sistematização é importante, eles sabe? já aceitam melhor quando você traz o... Aí eu tenho certeza que se eu tiver uma oportunidade de falar, né, eu só tô tentando caçar ou criar essa oportunidade. Você sabe que você contou uma coisa curiosa, eu entrevistei, se eu não me engano, foi o Lucas Fonseca que falou isso, tá? Ele tava contando assim que na trajetória dele, muita coisa, ele falou assim, cara, eu não medi NPS. Então eu falei assim, eu não vou pedir budget, não vou fazer nada. Eu vou falar com os atendentes, a gente vai começar a medir numa planilha de Excel, quando eu acabar isso eu vou mostrar tal. Então ele ia meio que, ele ali, pegando 3 e até chegar lá em cima e ficar... É impossível o CEO negligenciar o que ele está fazendo, o resultado que ele trouxe, e aí começa a reverter. Então, em vez de ficar assim, gente, eu preciso de budget para contratar a track, como você comentou. Eu preciso de budget para não sei o quê. Não, o cara começou ali, pequeno, fazendo, causando impacto, era que impactou todo mundo, aí o pessoal olhou, o board olhou, o CEO olhou, e aí é impossível negligenciar e não adotar aquele comportamento que ele gerou. Acho que é muito difícil ter profissional assim, é muito difícil a gente assim, e é fundamental numa empresa, ainda mais quando ela cresce, começa a ficar toda aquela hierarquia. Acho que você tem a visão e o caminho correto aí no seu... Legal. Não. E eu brinco que esse mindset dele é o mindset do MVP.
O MVP-ista, eu acho que até tinha que ser uma profissão daqui a pouco. Porque quem tem o mindset de fazer pequeno com pouco, mas vai provar valor. O cara que vai empreender, ele não pode, né? Como que ele vai? Ele não vai poder ter 1000 budgets. Ele vai fazer do básico, ele vai conseguir provar valor, que resolver a dor, e aí ele vai crescendo. Então, quem tem esse pensamento de sempre resolver uma dor com o mínimo, né, viável aí possível, eu acho que isso é muito relevante para o profissional do futuro também. Não, muito legal, muito legal. Como é que você vê a parte do curto prazo? Vou pegar um exemplo aqui do Denilson, que usou com a gente, foi muito bom. Ele falou assim, ó, no iFood que ele trabalha lá, ele falou, ó, a gente tem 3 times, né? O time, quando tem um buraco na rua, ele usou o exemplo. O primeiro time que vem é o que sinaliza o buraco, para ninguém cair no buraco. O segundo time que vem é o time que vai tapar o buraco. Mas existe um terceiro time que nem sabe que tem esse buraco, e nem tem que saber que tem esse buraco, que ele tá olhando e falando assim, cara, essa avenida aqui vai precisar passar mais carro, porque a gente tá abrindo um bairro novo ali, então aqui nós vamos fazer uma reforma para alargar essa via. É um cara que tá fora do dia a dia. Como é que vocês dividem essas ações de curto prazo, rápidas, e a coisa mais estruturante? Elas estão porque se você contamina o estruturante com o buraco, ele nunca vai estruturar para a coisa poder estar boa lá na frente. Como é que você vê isso na sua área? É uma reflexão muito boa. Obrigada até pela pergunta. Acho que nós estamos numa... Eu acho que isso também tem muito a ver com a cultura da empresa. Tá. Eu sei que o iFood, né, que você falou. O iFood já tá numa cultura de... A gente brinca, né, de cultura de melhoria contínua. Mas se for falar, isso é cultura mesmo. Melhoria contínua tem que ser quase que antes de ser cultura. E quem já tá numa cultura de melhoria contínua tem esses 3 pilares muito mais segmentados. Tá bom. Quem não vive, startupeiro, geralmente não vive isso. Ele vive a cultura bombeiro, que é o quê? Tenho pouco recurso, chega o problema, eu não sei qual vai ser, eu não vou prever esse problema, porque vou gastar dinheiro para prever um problema que talvez não aconteça. Então, se ele chegar, eu resolvo. E aí, a gente tá vivendo, eu brinco, né? Na TOTS, eu já vivi uma cultura muito madura de melhoria contínua. Tá. Então, eu tinha esse espaço de melhora, tranquilamente, de gestão, acompanhamento de plano de ação, acompanhamento de pós-morte. Isso era bem maduro lá dentro. No Gympass, é o oposto, extremo oposto. A gente ainda não tem uma cultura de melhoria contínua. A gente tem uma cultura de erra rápido, faz rápido, erra rápido, pivota rápido, aprende rápido, tudo rápido. Essa é a cultura. Nessa cultura, o maior desafio é o quê? Gestão e controle. Porque no rápido, você não pode ter muita perda de desperdício de tempo com gestão e controle. E medir, provar, tudo Exatamente. Isso. Então, eu sinto que a gente tá... o meu papel lá tá sendo trazer essas ideias. Só pra você ter ideia, no meu primeiro mês, o que eu trouxe foi uma ideia de como a gente fazer uma reorg para ter esses 3 pilares lá dentro. Então, eu ia ter uma área de excelência, que cuidaria da visão macro e que, ao mesmo tempo, também tamparia os buracos de uma forma enxuta e totalmente escalável entre os times. E como eu faria a operação ser o cara que tá monitorando e precisa sinalizar, ele vai sinalizar. Ou seja, eu vou dar hands up para desvios. Faz 1 ano e meio, ainda a gente não conseguiu implementar. Só pra você te falar, sou otimista, porque a semana passada a gente aprovou nossas vagas de área de excelência. Então, assim, eu sou otimista, a gente vai fazer isso acontecer. E eu recebi, assim, uns 15 nãos, eu acho. Teve reunião que as pessoas não me... Durante esse ano e meio, para conseguir aprovar esse... Teve uma reunião que eu apresentei para os meus pares, eles não me deixavam nem falar. Acho que foi a pior reunião que eu já participei da minha vida. Assim, eu ia falar uma frase, as pessoas me cortavam. Porque para eles, como assim vai fazer diferente? Vai ser devagar? Qual vai ser o impacto? E como eu não pensei nisso também? Então, você tem arestas que têm que ser moldadas. E aí eu falei, bom, eu tenho que respeitar o timing. Não adianta também eu falar para uma criança, para ela pegar um carro e dirigir, ela não vai saber. Eu sentia que a empresa ainda era, né, ainda não podia pegar o carro e dirigir a melhoria contínua, ela não estava preparada. E eu já estava trazendo um caminhão, então também eu percebi que eu tinha que fazer doses homeopáticas, como pioneiro. Implementei na minha área, a gente implementou o LACE, o Lean Agile Center of Excellence, com 3 pessoas na minha área, agentes. Então, assim, isso deu... Em 1 ano, a gente implementou 200 projetos de melhoria, entre grandes e pequenos. Por que isso é relevante? Porque a gente conseguiu atingir 80% dos OKRs com uma previsão de atingimento de 60%. Então, a gente foi over do que era imaginado. Em 1 ano que era super caótico, não tinha nem liderança. Eu entrei num time que tinha 2 supervisores e 15 agentes. Acabou, era isso. E eu tinha budget para contratar, mas eu tive que fazer tudo, né, assim, lapidar e fazer a construção acontecer.
Então, eu acredito muito nesse pioneirismo, nesse mindset que você comentou do MVP, né? Então, eu fiz um MVP, as pessoas entenderam no primeiro ano, mas ainda era muito pouco, eu tinha pouco tempo de Gympass. Agora que vou completar meu segundo ano, então eu acredito que as pessoas já entenderam muito a solidez do meu trabalho. Tanto que no primeiro ano de Gympass, eu fui surpreendida como os top 5 performers do Gympass global. Não imaginava isso, eu ganhei até uma viagem para Cancún, porque foi esse pioneirismo. Essa que você foi com o Bala. Foi esse pioneirismo de que o que a gente revitalizou a jornada dos clientes foi muito significativo. Então, eu tenho a acreditar que esse entusiasmo e de que a gente sabe o que tá fazendo, mesmo que não é o foco agora, em algum momento vai dar certo, sabe? Tá. Eu tenho uma última pergunta que eu acho que não sei se vai ter a resposta assim na ponta da língua, ou talvez você vai ter a resposta e não sei se vai ser a resposta oficial, mas vou perguntar mesmo assim. Ficou claro, então, para você que você é uma pessoa de transformação, que você gosta de entrar num lugar, transformar, entregar e tudo isso. Também para mim é muito claro que você almeja, cara, você quer crescer, você faz um ótimo trabalho, um excelente trabalho, muito fora da média, entrega resultados muito fora da média e vai crescer e vai atingir cargos aí, VP, CEO, enfim, não tenho dúvida disso. Vamos ver. E eu sei que você tem isso na sua, pelo menos deixou transparente para mim. Mas minha pergunta é, o quanto você, e não necessariamente porque você tem prazer de uma coisa ou não, quer dizer que você quer seguir aquela coisa, mas o quanto você é a pessoa melhor para fazer o que você fez lá atrás na TOTUS, que foi um trabalho incrível, uma empresa gigante, versus o trabalho que você tem que fazer muito mais relacional, que é necessário, mas será que é o prazer tanto que você tem quando você tinha lá de poder construir tudo aquilo, entregar, mostrar o resultado, impactar no número? E aí? É negociar? Mas, nossa, pergunta assim, essa é muito a ver mesmo com o nosso coração, Sim. né? Mas você tem toda a razão no que tange. Eu sou apaixonada por intraempreendedorismo. Então, se eu tiver a autonomia necessária para fazer acontecer, isso vai me dar gana. E eu sou apaixonada por poder ser pilares transformadores na vida de pessoas, seja clientes ou seja times. Então, assim, ter um time, movimentar, liderar, é muito importante para mim. Tá e bom. eu sei o meu terceiro pilar, que é o educacional. Para mim, trazer minhas experiências, trocar e explicar é uma coisa que eu gosto muito. Então, esses 3 pilares, para mim, eu sei que são claros. É aí que você... É aqui você onde eu vou gosta. ter, sabe, o Ikigai, talvez? É mais ou tá. menos similar, assim, Tá. para mim. Então, se eu conseguir estar nessas esferas... E, de fato, no Gympass hoje, algumas esferas eu não tenho tanto. E eu tô tendo que desenvolver outras. Só que eu tenho certeza que... Eu não sei se eu não gosto ou é porque eu não desenvolvi. Porque quando você tá... Pensa assim, né? Você vai começar um esporte novo. Você não faz esporte. Qual a primeira coisa que vem nessa cabeça? Eu não gosto de esporte. Gosto de nada. Sou tranquilo, gosto de nada. Mas se você vai se interessar por um esporte genuinamente, faça o esporte genuinamente. Você vai falar com qualquer atleta para ele sair do amadorismo para o profissional, leva em média 5 anos de treinos diários. São as 10 mil horas, né? E aí você fala, você gostava? Não, detestava, mas eu falei que ia fazer aquilo e agora eu gosto. É mais ou menos a analogia. Eu acho que eu nunca me especializei tanto em negociar. Exatamente. Tá. Então eu sinto que é uma dinâmica que eu tô começando a gostar, né? Então, me parece que pode ser talvez algo que eu até troque aqui dessas 3, eu acho que isso é mais relevante para mim. Legal a sua resposta, gostei. Mas eu não posso dizer assim, o que eu sei que eu me conheço hoje, essas 3 são os pilares que eu realmente mais me identifico. Uma vez, faz bastante tempo, eu conversei com um cara que era VP da PepsiCo na época. E daí ele falou, cara, às vezes eu tenho vontade, sabe do quê? Pegar uns salgadinhos e no farol e vender. Só para sentir eu fazendo entrega. Porque, de fato, o ser humano ele se vê muito na sua obra. Então, quando você fez ali o seu app, que virou um produto, que você conseguiu vender, a relação direta é muito fácil. É muito fácil ter prazer. Cara, eu criei isso. Então, quando você cria alguma coisa que você admira, você acaba se admirando. Quando você está numa posição mais de negociação, menos de entrega e mais ali, é mais difícil se ver. É mais difícil ver, óbvio que você vê o impacto que você fez na vida das pessoas, isso tem um prazer gigantesco, eu também sinto bastante disso, mas você não vê tão direto, não vê você que codou. Então, às vezes, o cara que tá num nível muito alto, ele olha pra baixo e fala assim, pô, eu sinto falta de fazer um pouco disso. E eu acho que é aí que você fala do microgerenciamento. É isso, eu falo assim, cara, beleza, eu não posso ficar microgerenciando as pessoas, mas tem coisa que eu tenho que dar importância tão grande e falar assim, cara, vamos sentar aqui pra fazer isso é muito importante. Por isso que eu tô aqui com você. Acho que essa mescla do olhar o todo, olhar os OKRs, conseguir
estruturar os dados para ser data-driven, para garantir que estamos seguindo o caminho certo, e ao mesmo tempo, sentar do lado da pessoa e falar assim, vamos lá, como é que a gente desenha isso, como é que a gente resolve esse problema, e o quanto fazer de cada um, né? Que é o 80% de não, 20% de sim, o quanto que... para não dizer impossível, é muito São os difícil. desafios, né? Mas até puxando um último gancho Claro. do que você falou, eu vejo que esse olhar do microgerenciamento, muitos C-levels geralmente negligenciam. E aí, aqui cabe para mim uma reflexão sobre o quanto eu estou aplicando a liderança citacional. Porque às vezes eles acham, porque eles terem profissionais tão seniors, eles são sempre automotivados e autocompetentes em tudo, e às vezes eles não são. E aí, se você não identifica um baixo motivado com um autocompetente ou um baixo competente com um baixo motivado, e você delega a tarefa do mesmo jeito que você dá para ele quando ele é entusiasta, você falha drasticamente. Para mim, o líder que sabe delegar da forma certa e inspirar o seu líder, porque líder de líder é uma parte mais difícil mesmo de uma liderança, mas quando você consegue identificar isso, esse líder, ele começa a entender como se movimenta, e todo líder que tem mais segurança técnica daquilo que está fazendo, ele vai inspirar melhor. Pode ver, você dá uma tarefa para alguém que não conhece nada, que você confia, mas ele não conhece nada, ele vai cascatear isso com insegurança. Sim. Na linguagem, não na linguagem formal, mas na linguagem não falada. Todo mundo vai perceber. Que ele não tá bem certo do que ele tá falando. Exatamente, ou do que ele tá cascateando. Quem nunca chegou a uma ideia que você fala, o que ele tá falando? Não concordo com esse propósito. E você começa a questionar, e ele também não sabe direito o que ele tá... sim, eu concordo com você. Então, pra mim, essa solidez traz a sofisticação necessária para uma autogestão. Então, os líderes que enxergarem isso e souberem pilotar isso na correria do dia a dia, que eu sei que não é fácil, pra mim são os líderes que vão mais se destacar e desenvolver boas organizações, sabe? Ju, pra gente encerrar, então, aqui, vou fazer uma pergunta de liderança. Eu gosto das difíceis. Como é que você estrutura um time hoje? Ou seja, no Gimpass, ou em uma empresa que você fosse montar, que você fosse começar, não importa. Mas assim, você traz pessoas que você já trabalhou junto e que sabem que fazem, você pega os times, o pessoal que tá lá dentro da empresa, porque eu já entrevistei gente que fala assim, cara, eu não levo ninguém que eu já trabalhei. Exceto, trabalhei 10 anos atrás e tá no momento, faz sentido, mas não levo ninguém, porque eu acredito que eu vou chegar numa empresa e conhecer muita gente ali, e do mesmo jeito que eu conheci pessoas antes, eu vou conhecer gente boa, eu quero aproveitar, eu não preciso de escudo, né? E tem gente do outro lado que fala assim, cara, eu preciso confiar muito nas pessoas, então eu confio na fulano, ciclano, né? E eu vou trazer eles porque eu sei que eu fico confortável com esse time que vai me entregar. Mas aí você abre mão, você demora mais para criar, o outro você abre mão de conhecer coisas novas. Como é que é você hoje criando times? Nossa, uma pergunta muito interessante. Acho que não tem uma resposta bola de prata, mas assim, pra mim, eu gosto de mesclas. Eu não sou a favor nem do 8 nem do 80 para times. Então, eu sou a favor muito, primeiro, de ter clareza do escopo, role e responsibility daquela pessoa. Eu vejo que muitos líderes esquecem disso, bota coisa fluffy ou mais ou menos e não sabe no detalhe. E quando você perde isso, você não capta, talvez, os profissionais com maior fit. Depois, para mim, o maior crivo eu tento pensar se para aquela vaga é melhor um pioneirismo em termos de inovação, ou se é melhor um doer, porque também depende do escopo da vaga. Você tem que... Eu gosto muito de usar a matriz DISC, e aí eu uso o DISC com animais, né? Que é do IBCG. Então, o que eu uso muito? Eu brinco que é tubarão, lobo, águia ou gato. O que eu preciso para essa vaga? Um cara que é mais tubarão, o doer, que vai atropelar. Se precisar atropelar alguém, ele vai, mas vai entregar o resultado? Ou aqui eu preciso de um cara mais conforme, que vai fazer o processo, que vai desenhar, que vai seguir. Ou eu preciso do cara estável, que vai... Se ele receber vários nãos, ele não vai desmotivar. Ou se eu quero um cara gato, que vai relacionar, vai fazer... O que eu preciso para essa posição? Com isso posto, eu entendo. Se eu tenho pessoas que eu conheço, e aí para mim o primeiro level é confiança, sim, que já entregou com essas características e tem resultados sólidos. Porque o que eu mais vejo hoje no mercado são bons entrevistadores. Pessoas que fazem boas entrevistas. E aí você traz a pessoa que faz boa entrevista, ou bons teóricos, eu brinco. O cara tem um arsenal, você fala, é o Batman nível 2. Esse daí eu contratei certeiro. Aí chega a primeira gestão de crise, cadê as suas ferramentas? Não tem nenhuma fiada. E aí, na prática, entra aqui a pessoinha mesmo que não tá com todo o arsenal do Batman, pega a cordinha lá e salva a vida do cliente. Então, minhas experiências recentes têm mostrado que esse equilíbrio é muito importante. E também, se for possível, em alguma entrevista, validar se a teoria ele já aplicou realmente sistematizado na prática. Não é fácil. Então, para mim, esses seriam os decisores. Aí, se for alguém que eu trabalhei ou não, para mim, isso é detalhe.
pra mim, mas Tá, eu tá. respeito e entendo o que a pessoa tá falando, faz sentido também, tá? Mas hoje essa é meio que as minhas Eu sou- tomadas de sou- decisões, esse é o Não, racional que eu uso. gostei. Cara, eu acho que você tem uma visão sistêmica impressionante, assim, de estruturar coisas. Eu também sou meio tarado por... Você me conta alguma coisa, eu preciso estruturar, como é... Mas é, mas é legal, é bom. É meio coisa de maluco, mas é A legal. louca do processo. É isso. Não é tão bom de seguir, talvez, o processo, mas que sabe que precisa implementar, que precisa existir, que precisa rolar, e que tem que ter métrica, isso... E acho que o ponto importante, assim, apesar de a gente ter essa paixão por processos, eu entendo e aceito facilmente exceções. Porque tem pessoas que eu brinco que é o guardião do status quo. Aí eu já acho que é o limite errado. O guardião do status É o quo... processo pelo processo. Não interessa se Nossa, o Matheus, ovo tá caindo da exatamente. mesa. O processo diz que o ovo tem que rolar pra lá. Se vai cair ou não tô nem aí. Eu guardo o processo porque me deram esse processo pra guardar, tá? Exatamente. Então, é isso que eu acho que eu brinco. Sim, Eu sim. tento estimular muito o meu time, convidá-los a ter esse pensamento. Processos são relevantes, mas... né, E são feitos pra mudar também, né? Mas muda e coloca um processo novo e deixa ele rodando. exatamente. Muito bom. Muito bom. Ju, muito bom. Adorei. Obrigada. Você é show de bola, assim, energia muito boa. Gostei mesmo. Muito legal essa história. Foi maravilha. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Valeu.